Ok, vamos para Eclesiastes. Seguimos em Eclesiastes. Hoje é a 16ª mensagem no livro de Eclesiastes, e aí vamos. Se você está nos visitando, aqui nós estamos expondo Eclesiastes já há alguns meses, todo domingo à noite. É por prática expor a palavra do Senhor aqui, e também o costume de expô-la sequencialmente. Por isso que já estamos no 16º sermão em Eclesiastes. Eu queria ir hoje para Eclesiastes capítulo 8, onde ficaremos do verso 10 a 15. Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 8, onde iremos expor do verso 10 ao verso 15. A palavra do Senhor diz assim, eu estou com a revista atualizada, tradução. A palavra do Senhor assim nos diz, meus irmãos: assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade de onde fizeram o bem. Também isso é vaidade. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Ainda há outra vaidade sobre a terra. Justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo também que isto é vaidade. Então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá, debaixo do sol. Essa é a palavra do Senhor, é a palavra inspirada do nosso Deus, é a palavra que o Senhor instruiu a Salomão a escrever para o povo do seu tempo, para os ouvintes do seu tempo, e a palavra de Deus para você. É a palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Eu queria orar pedindo ao Senhor que nos dê a graça de entender a palavra dEle, nos dê a graça de aplicar essa palavra ao nosso coração. Eu gostaria muito que você pudesse orar no seu íntimo pedindo isso: Senhor, eu queria muito que o Senhor falasse ao meu coração. Eu queria muito entender o recado do Senhor para mim essa noite. Faça essa oração. Faça essa oração no seu íntimo, no seu coração. E nós ficaremos aqui nos próximos 40 minutos. Se você puder guardar o seu lugar, sim, se você puder sair, se você precisar sair por alguma necessidade, sem problema. Mas se você puder esperar alguma coisa a fazer depois do culto, em reverência à palavra do Senhor e adoração, faça isso. Senhor, nós estamos diante da palavra do Senhor que lemos. Obrigado porque a Tua palavra, ela é graça para nós e ela chegou a nós por graça. O Senhor nos instrui o que fazer, como fazer, quando fazer, e nós nos alegramos por isso. Nós alegramos porque nós temos um referencial, nós temos uma bússola que nos orienta como viver, sobretudo uma palavra que nos orienta a nos achegar até Jesus Cristo. A Tua palavra, ela é a verdade. É por isso que nós nos debruçamos diante dela e abrimos os ouvidos e corações para ouvir a instrução. Nós temos algo que nos instrui, e por isso
queremos estar atento a essa instrução nessa noite. Facilita o nosso entendimento em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu estou certo de que você já passou por uma experiência de estar dirigindo no banco ao lado. É quando você está no banco do passageiro, mas ainda insiste em querer dar os pitacos, as ordens, as instruções, as advertências a quem dirige. Pais fazem muito bem isso com os filhos, principalmente aqueles que estão na fase de tirar a carteira de habilitação. Isso é comum com os homens. As mulheres não fazem muito isso, mas nós homens fazemos isso com frequência, né? Principalmente quando as esposas estão dirigindo. As instruções, as frases como: querida, eu acho que você precisa colocar a terceira marcha. Já estamos alguns metros na segunda marcha e o carro está pedindo uma terceira marcha. Talvez seria interessante você passar a terceira marcha, a quarta marcha, ou talvez aquela orientação do tipo: você sabe que precisamos virar a próxima esquina, por que você já não fica à esquerda? Seria melhor você ficar à esquerda, porque há 3, 4 esquinas iremos virar. E a esposa diz assim: querida, eu sei. Né? Ou talvez aquela instrução um pouco mais pejorativa, do sentido de que você parece gostar dessa faixa do meio, não? Querida, a embreagem do carro é sensível. Instruções como esta são naturais, principalmente àqueles que gostam de dirigir no banco do lado. E você sabia que isso se aplica à vida? Isso se aplica à vida. Nós olhamos os rumos que as coisas tomam, e embora estejamos sentados no banco do passageiro, nós queremos dizer àquele que dirige todas as coisas como ele tem que fazer. Audácia nossa, não. Estar no banco do passageiro e virar àquele que tudo dirige de forma correta e querer dizer a ele de que forma ele tem que dirigir todas as coisas, aonde ele deve virar e por que ele tem que tomar alguns cuidados. Nessa vida é assim. Nessa vida é assim. Muitas coisas acontecem no mundo, ou muitas coisas que acontecem no mundo, não faz, às vezes, o menor sentido para nós. Quando você olha a injustiça, quando você olha a fome, quando você olha a morte, quando você olha algumas tragédias, nós analisamos isso e algumas vezes, em determinados momentos, isso não faz nenhum sentido para nós. Então, do banco do passageiro, nós olhamos para quem dirige a história e perguntamos assim: Deus, o Senhor dirige a história. O Senhor está no comando das coisas, o Senhor está sabendo o percurso, mas me dá a entender, e parece, ao analisar a vida, o mundo, que o Senhor está se perdendo no caminho. Deus, parece que o Senhor precisa reduzir a marcha. Nós vamos morrer, o carro está subindo e o motor está quase a morrer. O Senhor precisa reduzir a marcha, botar mais força, porque senão o carro vai morrer na subida. É assim com a vida. Às vezes nós estamos no banco do passageiro e queremos audaciosamente instruir aquele que dirige, como se ele não soubesse dirigir todas as coisas. E o Salomão, ele por sua vez vai mostrar que nós temos alguns problemas sérios quando nós lidamos com a vida no mundo. E uma coisa que o Salomão deixa claro para você, para mim também, lógico, mas para nós, é que nós temos um problema muito sério. Aliás, 2 que ele destaca aqui, mas um é que nós enxergamos a vida na perspectiva de quem está no banco do passageiro. Às vezes as coisas não fazem sentido para você, porque você não é aquele que está na direção da história. Às vezes as coisas não fazem sentido para você, porque você é aquele que está no banco do passageiro. Então o problema é um problema de perspectiva.
E você não sabe o que é estar no banco do passageiro de um carro que tem o lado de direção invertida. Eu tive essa experiência quando eu morei fora, e lá o motorista, o volante é do lado direito. Porque você fica doido com aquilo, toda hora você pensa que o carro vai bater. E você fica lá debreando, freando o carro, e é esquisito. E todo o trânsito é esquisito. Imagina você indo para Goiânia, ao invés de ir do lado direito, você vai pelo lado esquerdo. E o pessoal de lá para cá vem do lado direito. Não faz muito sentido para a gente. E o Salomão está dizendo isso. Sabe por que você tem sérios problemas na vida? Porque você tem um problema de perspectiva. Porque você enxerga a vida, o mundo, por uma perspectiva diferente daquele que está no comando. E por isso você sofre. Porque você tem uma visão limitada dos fatos. E aquele que está dirigindo, ele já antevê os problemas, porque ele é soberano, ele consegue ver as coisas com antecedência. Mas um segundo problema que o Salomão destaca aqui é que nós presumimos e pressupomos que nós temos a capacidade de dirigir o carro melhor do que o supremo motorista. Então, o problema são dois problemas aqui. Primeiro é de perspectiva, que você está analisando a vida no banco do passageiro. E você não sabe que aquele que dirige já conhece o trajeto que vocês estão percorrendo. E a segunda coisa é que nós temos a audácia de achar que nós temos o conhecimento melhor da habilidade de controle e do conhecimento do trajeto do que o Senhor. Está percebendo como o problema é mais sério? Eu gosto de Salomão porque ele vai tocar nesse ponto. E o Salomão aqui, então ele convida você nessa noite, de forma rápida, a repensar a forma como você está enxergando a sua vida. Muito provavelmente você está num contexto talvez que não queria estar, porque você está enxergando errado as coisas. É um problema de perspectiva. E o Salomão também vai nos conduzir aqui a uma reflexão de que precisamos sentar no banco de passageiro, do passageiro, e nos aquietar. Porque quem está no controle, está no controle. Para de querer ficar freando o carro com o pé, debreando, falando para virar. Calma, aquele que está no controle, está no controle. Relaxa. Salomão vai nos convidar a essa reflexão. E eu queria destacar na primeira coisa que o Salomão vai dizer para nós aqui. O Salomão vai nos ensinar, no primeiro momento, uma coisa que é fundamental para a gente enxergar a vida, a gente encarar a realidade do mundo. O Salomão vai dizer que a injustiça é algo real no mundo em que nós vivemos. Ele tocou nesses pontos já atrás. Ele vai continuar tocando nesse ponto. Ele vai continuar tocando em alguns assuntos que ele já tocou, porque mesmo tocando nesses assuntos, algumas coisas ainda não fazem muito sentido para ele, e ele volta à reflexão dos mesmos assuntos. É assim com você. Nós, volta e meia, voltamos aos mesmos assuntos, porque esses assuntos ainda não estão resolvidos. E temos que voltar a refletir sobre eles. O Salomão é esse cara. Ele vai repetir algumas reflexões passadas, porque ele ainda está incomodado com esse negócio. E ele continua incomodado com o fato da injustiça prevalecer, estar presente na vida desse mundo. E perceba que ele já começa no verso 10 dizendo, ele diz, assim também, vi os perversos recebendo sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram bem. Também isso é vaidade. Que versículo triste. Não sei se você entendeu, mas isso aqui é triste. Porque o Salomão está contemplando aqui algo real e triste.
Ele está mostrando que as coisas não andam tão bem assim. Ele já estava fazendo essa reflexão há mais de 2000 anos atrás. Ele está dizendo assim, as coisas não andam corretamente. Ou as coisas não andam corretamente não apenas agora. As coisas não andam corretamente há mais de 2000 anos. Aliás, desde quando o pecado entrou no mundo em Gênesis 3. Talvez algumas aberrações, alguns problemas estão sendo mais evidentes no nosso tempo do que em outros tempos, mas as coisas estão em desordem já há muito tempo. Se não, leia o relato de Sodoma e Gomorra. Mas o Salomão está dizendo algo que nos leva à reflexão e incomoda ele. O Salomão está dizendo assim, eu fico incomodado e intrigado porque os perversos estão sendo enterrados em paz e os justos estão sendo esquecidos por aqueles a quem eles serviram. Olha o raciocínio do Salomão. Ele está dizendo assim, poxa, eu fico olhando para a realidade do mundo e eu percebo que aqueles perversos, homens maus, eles são enterrados com pompa e honraria. E aqueles justos, eles sequer são reconhecidos por aqueles a quem eles deram a vida. Essa é a reflexão de Salomão. Essa é a reflexão de Salomão. E a reflexão dele ganha mais profundidade quando ele diz, a segunda parte desse verso, ele diz assim, o que me intriga além dos perversos serem velados, enterrados com pompa, é uma segunda coisa, o fato do justo ser esquecido. Isso dói, gente. O Salomão concorda que isso dói. A ingratidão dói. O Salomão está dizendo a ingratidão dói. Dói bastante ser esquecido por pessoas. Dói bastante ser esquecido por instituições a quem dedicamos a vida. Dói. Dói. Dói um pai, uma mãe que dedicou todo o tempo, acordou de madrugada. Cadê o Lucas? O pastor Lucas está vivendo isso agora, né? Dá mamar, faz isso. Aí quando passa a fase da meninice, vai a fase da adolescência, aquele negócio, vai. Chega na fase adulta, o menino vira para você e fala assim, dá de ombro para você, você fala assim, dói. Eu servi a vida a você. Salomão vai falar dos injustos recebendo o seu belo e pomposo enterro. Poxa, eu não sei porque Salomão está falando de enterro aqui. Muito provavelmente ele estava vivendo esse contexto, e eu acho engraçado de Salomão, porque ele faz uma reflexão do mundo. Eu tenho aprendido demais com Salomão. O Salomão é muito perspicaz quando ele consegue fazer uma exegese da cultura que ele vive. Ele é um cara atento para o tempo de vida que ele está vivendo. Ele fala assim, eu analisei, provavelmente ele estava lá vivendo um período ali, alguma situação de morte, de velório, e ele se pôs a analisar aquela situação dizendo assim, poxa vida, esse perverso homem mau está sendo enterrado com toda essa pompa e honraria. E a gente sabe que não é muito raro a gente perceber isso no nosso tempo. Criminosos sendo enterrados com honrarias. Criminosos, bandidos, sendo elogiados nos telejornais. A gente perceber a descendência de homens maus, usufruindo do sobrenome do homem mau, e passando por cima dos direitos de tudo e de todos, usufruindo o mal que o seu pai, que o seu avô conquistou, com criminalidade.
criminosos que foram já sentenciados pela justiça, virando nome de rua, de praça, até de escola. E a gente olha para esse cenário na mesma perspectiva que Salomão olhou, dizendo assim: por que isso? Por que de tanta injustiça? E aí esse incômodo de Salomão, ele fica mais patente aos nossos olhos no verso 14. E aqui eu estou com uma versão um pouquinho diferente da, talvez, que você está usando, a revista atualizada, a NVI, que diz assim: há mais uma coisa sem sentido na terra. Justos que recebem o que os ímpios merecem, e os ímpios que recebem o que os justos merecem. Isso também, penso eu, não faz sentido. Salomão continua intrigado. Não faz sentido. Não faz sentido os ímpios receberem aquilo que era de direito do justo. O justo receber aquilo que era direito do ímpio. Não faz sentido. Não faz sentido. E sabe, esse tipo de injustiça não é percebido apenas nesses casos extremos, mas também é percebido em casos do nosso cotidiano. Deixa eu dar alguns exemplos. Você vê esse tipo de injustiça na escola. Você que está aí, ainda trilhando o caminho escolar, fundamento da sua vida acadêmica, você vê seu colega colando, roubando questões, e ele vai lá e tira 10. E você sabe o que acontece com aquele miserável que roubou as questões? Nada. Às vezes ainda o contrário, que contraria mais o nosso senso de justiça, né? Você vai ver o cara elogiado pelos professores, ganhando honraria. Você fala assim: não tem sentido, cara. Tem sentido eu ficar gastando tempo, horas, estudando igual um maluco, e o cara, você sabe que o cara está fraudando. Ele continua tendo notas boas e recebe honras dos professores. É injusto. Você está vendo como uma injustiça pode aplicar ao cotidiano? Deixa eu dar outro exemplo. Na hora de casar, deixa eu dar uma alfinetada às minhas irmãs. Você, minha irmã, mulher, você olha as moças oferecidas do seu tempo, mulheres vulgares, que deixam uma santidade bíblica do lado, e percebe que, num primeiro momento, esse tipo de mulher são a que os homens correm atrás. Você vive o que o Senhor requer de você, deseja de você, mas ao fazer isso, os homens ficam longe de você, só porque você quer viver uma vida santa. E deixa eu te abrir aqui um parêntese. Mulher. Homens piedosos gostam de mulheres piedosas. Não se venda a essa proposta de ser vulgar para conquistar o vulgar, ou o homem. Na verdade, o que vai acontecer é que, sendo vulgar, você vai conseguir um homem vulgar, que em algum momento trocará você por uma outra mulher vulgar. Homens piedosos gostam de mulheres piedosas. Sabe, gente, Salomão faz uma constatação aqui, ainda pensando em injustiça, que a injustiça é algo permeado, que está permeado nas mais diferentes esferas da nossa vida, do mundo. Mas Salomão faz uma constatação aqui que eu acho digno de nota. O Salomão fala que a observar, ver a injustiça de forma seguida faz mal ao coração. Observar a injustiça faz mal à alma, faz mal ao coração. Perceba que essa é a constatação de Salomão. Verso 11, ele diz: quando os crimes não são castigados, eu estou numa outra versão, tá? Para facilitar o entendimento desse verso.
Ele diz, quando os crimes, verso 11, quando os crimes não são castigados logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. Ele mata a charada. O Salomão está dizendo aqui que a demora na aplicação da justiça faz muitas pessoas irem atrás da prática do mal. O Salomão está dizendo que a impunidade faz a impiedade ser compensadora. É aquele indivíduo que diz assim, o indivíduo sabe que não vai ficar preso, logo o crime compensa. É isso que o Salomão já tinha dito. O Salomão está dizendo assim, quando alguém percebe que o mal não é punido, logo ele fica tendencioso a fazer o mal. É assim. É assim. Já que não há punição para aquele que comete delito, e ele está vivendo uma vida muito melhor do que eu estou vivendo ralando, então eu vou cometer o mal. Observar a maldade endurece o coração, faz mal para o coração. A propósito, este é um dos objetivos da disciplina eclesiástica. A necessidade, a importância da disciplina dentro da igreja. Porque, entre outros fatores, a disciplina na igreja, ela tende a mostrar que a igreja leva as coisas a sério. Leva a impiedade, leva o pecado à risca e a sério. E a disciplina eclesiástica também tem uma função, a saber, desestimular o próximo a cometer os mesmos erros que você comete, ou cometeu. A disciplina eclesiástica, ela tem também o objetivo didático de dizer assim, olha, aquele fulano, aquele irmão cometeu esse tipo de delito, logo eu não vou cometer o mesmo delito, ou vou redobrar o meu cuidado para não cometer o mesmo delito. Meu querido irmão, deixa eu te falar um negócio sério aqui. Não que eu tenha falado agora não é sério. Não seja. Cuidado para que a maldade não seduza o seu coração. Cuidado para que a maldade não seduza o seu coração. O nosso coração, ele pode ser inclinado a considerar que a maldade compensa. Cuidado com o coração do seu filho. Cuidado se seu filho não está exposto demais a algumas injustiças do mundo sem qualquer tipo de critério. Porque ele pode ser levado a pensar de que, já que o fulano faz e não acontece nada, logo eu posso fazer também, porque nada vai acontecer. Cuidado. Cuidado para que você também não entre por essa. Muitos cometem erro e nada acontece, logo eu vou fazer a mesma coisa. Muitos sonegam impostos e não acontece nada, logo eu vou sonegar também. O que tem? O meu colega sonega. O empresário fulano, que é meu amigo, sonega, e ele já está sonegando imposto há 20, 30 anos e nunca foi pego. Eu vou fazer a mesma coisa, cuidado. Cuidado porque observar a impiedade sem punição pode afetar o seu coração. Afetar o seu coração. Muitos têm aí um caso extraconjugal e nada acontece. A mulher nunca descobriu. Nunca foi descoberto. Eu vou ter um caso também. Até porque eu conheço um amigo meu lá do futebol que ele já trai a mulher há mais de 10 anos. Ele tem um amante. Todo mundo sabe, mas nada acontece. Até a esposa dele sabe. Logo, talvez seja um caminho também para que eu possa seguir, já que não há um peso de disciplina sobre isso, um peso de justiça sobre isso, logo também eu posso ser um desses. Cuidado, porque o Salomão já está advertindo aqueles que faziam a mesma coisa. Cuidado, porque a exposição à impiedade pode tornar o seu coração duro e praticar também a impiedade. Mas uma segunda coisa que Salomão, ainda nesse primeiro momento, pode nos ensinar em termos de aplicação. Cuidado também para que nesse mundo mal de injustiça, e quando você olhar para a impunidade, você querer fazer justiça nos seus termos com o faltoso.
É aquele negócio assim. Já que Deus não resolve essa situação, eu vou resolver esse negócio. Já que aquele fulano não recebe aquilo que ele tem que receber, eu vou dar o que ele merece. Cuidado. Cuidado. Porque esse tipo de atitude pode levar você à vingança. Pode levar você a tratar ou a estabelecer justiça, não nos termos de Deus, mas nos seus termos, motivados pelo desejo vingativo do seu coração. Cuidado. Então Salomão está dizendo isso para nós. Você precisa viver na perspectiva correta. Iludido é aquele que pensa que vive no mundo bom. Salomão está dizendo não. A injustiça está em todos os lados. E às vezes, a impunidade nos faz questionar a Deus. A segunda coisa que o Salomão nos ensina. A injustiça no mundo deve ser encarada pelas lentes do Evangelho. Se há impiedade, se há injustiça no mundo, e há, Salomão já comprovou isso. Agora, no segundo momento, Salomão vai ensinar os seus leitores, e a você e a mim, como é que nós precisamos ou devemos responder a esse contexto de injustiça que nós vivemos. O Salomão está dizendo, você precisa olhar tudo isso pelas lentes do Evangelho. É o que ele vai dizer aí do verso 12 e o verso 13. Eu estou lendo aqui numa outra versão, para melhor entendimento. Salomão diz assim, verso 12 e 13. O ímpio pode cometer uma centena de crimes e, apesar disso, ter vida longa. Olha só lá a constatação de Salomão. O cara pode cometer todo tipo de crime e ainda ter vida longa. Mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. Para os ímpios, no entanto, nada irá bem, porque não temem a Deus. E os seus dias, como sombras, serão poucos. Ah, querido, que maravilha, que a esperança. O Salomão está dizendo aqui, ou aliás, o Evangelho está dizendo, está nos convidando aqui a andar por fé e não por aquilo que você vê. Nós precisamos aprender a andar neste mundo por fé. Por fé. Confiando no que Deus diz sobre a realidade. Ainda que a realidade do mundo pareça contradizer as Escrituras, nós precisamos confiar, continuar andando com fé. Eu gosto daquilo que um grande teólogo define, ou a forma que um grande teólogo, que eu admiro, um brasileiro, ele diz assim, fé no conceito dele, na definição dele, fé é crer no que é dito por testemunho confiável. Eu gostei dessa sacada. Ele está dizendo, fé é crer no que é dito por testemunho confiável. O que ele está dizendo? Fé é crer naquilo que Deus falou nas Escrituras. Porque aquilo que Deus falou nas Escrituras é confiável. E por ser confiável, eu creio. Eu acredito. E você pode acreditar porque o Espírito Santo te faz acreditar. Não é você que produz fé. É Deus que te dá fé. E fé não é fé num abstrato. Fé, o objeto da fé é algo objetivo, Jesus Cristo. Não é ter fé por fé. Tenha fé que vai acontecer. Ok, qual é o objeto da fé? A fé em Cristo. A fé naquilo que foi dito. Muitos entram naquela via perigosa de que precisamos ter fé. E às vezes ter fé em algo que Jesus não falou. Fé é acreditar naquilo que é confiável, naquilo que foi dito, porque aquilo que foi dito é confiável. Então, meu irmão, para com esse negócio de, pode ter fé. Fé no quê?
Você precisa crer, acreditar, ter fé naquilo que lhe foi dito. Não é ter fé nas especulações da sua própria mente. Não é ter fé nas suas expectativas. Não é ter fé naquilo que você gostaria que viesse a acontecer com você. Não, não. É fé naquilo que foi dito. Então, olhando para tudo isso, gente, eu fico pensando assim, como é que nós podemos ter tranquilidade no coração diante de tanta injustiça? Como é que nós podemos acalmar o nosso coração diante de tanta injustiça? Eu quero destacar algo aqui que talvez você não tenha considerado ainda. Pelo menos eu estou fazendo um pré-julgamento. Ou talvez que tenha. Como é que nós podemos acalmar o nosso coração, mesmo constatando tanta injustiça no mundo? Certamente um dos motivos, ou uma das coisas, um dos fatores mais fundamentais, mas que também é muito desprezado por nós, é que nós podemos tranquilizar o nosso coração diante de tanta injustiça observando a nossa frequência aos cultos públicos. Pastor, nunca ouvi isso. Pois é. Nós podemos tranquilizar o nosso coração melhor quando nós participamos do culto público. Me permita explicar isso de forma sucinta, mas me permita fazer isso. Você sabe aquela semana desanimadora que você teve? Você teve problema em casa. Você teve problema na empresa. Você teve problema na escola. Você teve problema onde você trabalha. Você teve um problema na família. Você sabe aquela semana? Talvez seja a que você está vivendo ainda. Onde você viu o mal prevalecer, está tudo muito cansado, está tudo muito obscuro para você. E você precisa de descanso. Mas a Escritura diz para nós que nós alcançamos o descanso na adoração. Sobretudo na adoração que é feita em conjunto. Sabe por quê? E o Salomão não perde o seu raciocínio. Alguns domingos atrás falamos da necessidade da adoração. Não sei se vocês lembram, eu acho que sim. E ele volta a esse tema. A adoração pública. Quando você vem à igreja, quando você canta com seus irmãos, quando você compartilha o banco com seus irmãos, quando você lê a Bíblia com seus irmãos, quando você concorda com a oração de um irmão que está fazendo a oração, isso apruma a nossa visão de realidade. E isso ajuda a gente a lembrar de muitas coisas que nós esquecemos da nossa caminhada cristã. Isso apruma a nossa visão de mundo. Porque além de outras funções, o culto público, ele tem a função de refrigerar o nosso coração, de trazer ânimo ao coração desanimado. O culto público, que a gente tanto despreza. O culto público, que é trocado por uma manhã de sono no domingo. O culto público, que é trocado por um jogo de futebol no domingo à noite. Porque ventou, eu não posso ir no culto, está ventando, eu acho que vai chover. Mas a igreja é coberta, tem ar-condicionado. E aí o argumento de muitos é aquele negócio assim, eu tive uma semana tão atribulada, tive uma semana tão cansativa, estou desanimado, nem vou ao culto. Cara, você está fazendo tudo errado. É porque você teve uma semana ruim, é porque você está desanimado que você precisa ir ao culto público. É porque é na comunhão dos santos que você será lembrado daquilo que te espera na eternidade, que tudo isso vai passar. É no culto público que você compartilha que um irmão está vivendo as mesmas lutas que você, mas Deus está dando vitória, está dando condições de viver aquele tempo. É no culto público. É no culto público.
Então, irmãos, a vida está desanimadora. O mal está prevalecendo, pelo menos diante da sua ótica. Mas você está sozinho. Explore os momentos com seus irmãos. Nós estamos numa peregrinação. Nós estamos caminhando rumo à nossa casa. E se você ficar sozinho nesse deserto, nesse caminhar, vai ser mais difícil para você. Você vai ficar com sede, com fome. E andando em grupo, alguém pode tirar um pão e te dar. Andando em grupo, você pode ser hidratado com alguém que vai tirar um cantil de água e pôr na sua boca. Salomão termina, e quero fazer isso com ele. Verso 15. O verso 15 é a conclusão sublime do velho pregador. Veja o que ele diz no verso 15. Por isso recomendo que se desfrute a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Aliás, ele já falou isso em alguns outros textos, né? Sejam esses os seus companheiros no seu duro trabalho, durante todos os dias da vida que Deus lhe der debaixo do sol. Sabe? Muitos veem a injustiça, a maldade no mundo, e logo querem desanimar. É assim comigo. Logo contemplamos a maldade, as dificuldades da vida, do ministério, do trabalho, e a gente por algum momento é levado a pensar na desistência. Seja desistir da carreira, seja desistir de outras áreas da vida. Muitos olham para as dificuldades no emprego e já querem desistir. É um patrão severo. É um colega que concorre com avidez, competitivo, desleal. E logo queremos desistir. São pastores que percebem os vários problemas de uma igreja e já querem partir para outra igreja, porque não estão tão animados em lidar com os problemas de suas igrejas. É a vida. É a vida. Mas o Salomão, ele nos ensina a enxergar a vida como ela é, gente. Provavelmente o seu sofrimento tem parcela no fato de que você está olhando a vida como ela não é. Você está olhando a vida por uma forma utópica que você estabeleceu na sua mente que deveria ser assim, mas não é assim. Nós vivemos num mundo quebrado. O sistema desse mundo ele é caído, a ética desse mundo é destituída de valores, a moral desse mundo está com as suas raízes comprometidas. Contudo, o velho pregador diz aqui que nós podemos, mesmo diante de tanta injustiça, desfrutar de coisas que trazem felicidades a nós hoje. Hoje você pode desfrutar, abraçar a alegria e viver o que você tem de melhor, o que Deus tem dado de melhor para você hoje. Às vezes nós temos uma concepção tanto míope da nossa visão do fim dos tempos. Nós cremos no já e o ainda não. E às vezes nós concentramos toda a nossa esperança no ainda não, naquilo que vai acontecer. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor já reina. Cristo já reina. E porque Cristo reina, coisas boas acontecem na sua vida. Graças do Senhor são derramadas sobre você, sobre a sua família. Mas nós sempre queremos viver com as vistas sempre olhando, e o que é fato, é verdade. Mas ore para o que Deus tem feito para você hoje.
Hoje, uma das coisas que orienta o nosso coração nesse mundo mal é olhar que o mundo está destruído mesmo, mas Deus tem dado gotejos da sua graça sobre nós. Aliás, gotejos não, mas graça deliberada sobre nós. Você pode ser feliz hoje sim. As coisas boas que Deus criou é para o nosso uso e fruto, sim. É por isso que o Salomão está dizendo aqui, desfrute a vida. Porque nada há melhor do que comer, alegrar-se, beber. O que o Salomão está dizendo, existem coisas boas. Há prazer nessa vida, mesmo no mundo corrompido. Talvez você não está enxergando. Olha a família que Deus te deu. Olha os filhos que Deus te deu, a esposa, o esposo. Olha a vida pela perspectiva de que eu já estou começando a ser feliz aqui. Embora essa alegria será plena na eternidade. Eu quero terminar fazendo um apontamento aqui. Eu quero dizer para você, se você não entendeu nada do que eu disse, eu quero dizer algo para você de forma direta. Meu querido irmão, treine o seu coração para se alegrar com os caminhos que Deus tem conduzido a sua vida. Treine o seu coração para se alegrar com os caminhos que Deus tem conduzido a sua vida. Para um pouquinho de reclamar da vida, das coisas. Para de ficar chateado só porque o motorista não virou na esquina que você gostaria que ele virasse. Para um pouquinho. Às vezes nós somos como aquela criança que já tem noção de direção. E aqui ou acolá elas viram para o pai ou para a mãe que está dirigindo e se diz assim, olha, freia o carro. Papai, olha o carro, você não está vendo? Papai, você não está vendo o motorista aqui? Papai, não pode passar no sinal amarelo. E você vira para o seu filho e diz assim, calma, eu estou no controle de todas as coisas, pelo menos nesse trajeto, eu sei o que eu estou dizendo e fazendo. O pai está dirigindo a sua vida. Deus está conduzindo o caminho por onde você trilha. O Senhor conhece todo o percurso. Ele antevê aquilo que você não consegue ver. O Senhor, o nosso Pai, Ele tem o domínio sobre todos os eventuais problemas. Acalma. Senta-se no banco do lado e fica calmo, tranquiliza o seu coração. O Pai está dirigindo a sua vida. Ele conhece tudo, calma. Pare de querer dar instruções ao Senhor como se Ele não soubesse dirigir a sua vida. Pare de querer ficar chateado, bicudinho, só porque o Senhor não satisfez um desejo egoísta do seu coração. Pare! Me permita terminar com um comentário excepcional que o Dr. Emílio Garófalo faz desse verso. Ele diz, abro aspas, olha o Pai dirigindo, veja, confie mesmo quando você não vê, confie. Eu vejo as coisas que você não vê, diz o Pai. Logo a gente chega lá, no lugar aonde eu estou conduzindo as coisas, e eu estou dizendo que chegaremos. E sabe, esse lugar aonde chegaremos é melhor do que você imagina. Pode ter certeza. Durma tranquilo na cadeirinha. O papai garante. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra.
Obrigado porque nós não merecíamos tanto amor, Deus. Nós não merecíamos ser salvos. Mas o Senhor, com tanto amor, olhou para nós caminhando a passos largos para o inferno. E de forma deliberada e amorosa e soberana, nos escolheu para a eternidade. Mas ao fazer isso, o Senhor pensou nos mínimos detalhes. O Senhor sabia que apenas salvar um povo para si e deixar esse povo confuso na vida seria algo danoso a nós. Então, por amor e graça, o Senhor escreveu a tua palavra a nós. Uma palavra que nos instrui a como viver nesse mundo. Uma palavra que nos aponta para Jesus Cristo, a nossa redenção. Não estamos jogados ao léu, ao acaso, não estamos. Um Pai amoroso, bendito e soberano nos escreveu aquilo que é verdadeiro e confiável. Não apenas escreveu, mas colocou fé no nosso coração para que pudéssemos crer que aquilo é verdade. Oh Deus, não há nada em nós. Não há nada em nós. Não conseguimos ser salvos. Não conseguimos estabelecer a nossa verdade. Não conseguimos crer na verdade que pudéssemos estabelecer, então o Senhor já sabia disso. Por isso o Senhor tomou a iniciativa de nos salvar. O Senhor tomou a iniciativa de escrever a instrução a nós. E o Senhor colocou fé em nosso coração para crer. Nos coloca em nosso lugar. Tira a audácia do coração. Nos humilhe, Senhor. Traga arrependimento aos nossos corações. Reanime a nossa visão de mundo. Perdoa-nos quando olhamos para os injustos, para os perversos, e vemos a impunidade e queremos imitar eles, porque há impunidade. Ajude o nosso coração a não cair nessas armadilhas. Mais uma vez, Senhor, olhe para nós. Olhe para nós. Da mesma forma como o Senhor sempre olhou. Com graça e misericórdia. Nós vamos receber a bênção do Senhor. Eu queria que você ficasse em pé. Vamos receber a bênção do Senhor, queridos. Agora, amados irmãos, vão na paz, que a graça, que o amor e que a comunhão de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estejam com todos vocês, meus irmãos, hoje até o dia da vinda de Cristo. Amém. Tenham todos uma boa semana, um bom feriado. Deus esteja com vocês.